Então, a nossa missão é falar sobre essa questão. Quando insistir com interferon pegilado e ribavirina no paciente recidivante ou não respondedor prévio a interferon pegilado e ribavirina, especificamente se atendo aos genótipos 2 e 3. Esses aqui são os conflitos de interesses. Bom, em relação às diretrizes atuais, e tomando como exemplo aqui a diretriz americana, já disponível na web, o que nós podemos observar é que, por exemplo, a recomendação para o genótipo 2, para pacientes previamente experimentados a interferon pegilado e ribavirina, existem uma possibilidade recomendada como primeira linha e uma possibilidade alternativa, sofosbuvir ribavirina ou sofosbuvir ribavirina e interferon pegilado. E esta diretriz coloca como não recomendado mais, então, o retratamento de pacientes de genótipo 2 com interferon pegilado e ribavirina. Então, isso já fica bastante claro de que a nossa missão aqui de defender essa tese é um pouco complicada. Se nós analisarmos a diretriz europeia, ela segue na mesma linha, e a diretriz da OMS não deixa exatamente muito claro qual a linha de conduta nesse caso, porque deixa em aberto conforme as condições locais de disponibilidade das medicações e dos recursos disponíveis para tratamento desses pacientes. Então, para o genótipo 3, da mesma forma, o que nós podemos observar pela diretriz americana em previamente tratados com PEG-RIBA e com falha, é que também existem as mesmas possibilidades de primeira linha e de segunda linha, mas a diretriz americana também coloca o retratamento com interferon pegilado e ribavirina como conduta não recomendada. Mais ainda, no futuro próximo, nós teremos uma otimização do tratamento desses pacientes, particularmente os pacientes com genótipo 3, que têm um perfil, muitas vezes, quando experimentados ou cirróticos, de má resposta, de um incremento da possibilidade de cura através da indicação de esquemas como, por exemplo, a associação de daclatasvir e sofosbuvir. Vocês vejam esse primeiro trabalho piloto em pacientes genótipos 2 e 3 em virgens de tratamento, uma excelente chance de resposta virológica sustentada, e já em curso, então, estudos incluindo pacientes previamente experimentados, genótipo 3, para serem tratados com essa mesma associação que parece muito promissora. No geral, a associação de um inibidor de polimerase nucleosídeo análogo mais um inibidor de complexo NS5A. Da mesma forma, na mesma linha de pensamento, a associação sofosbuvir-ledipasvir com ou sem ribavirina já foi demonstrada em pacientes virgens de tratamento, genótipo 3, como se pode ver nesse trabalho, com um N relativamente pequeno, mas com um resultado bastante promissor. Estudos também nesse sentido, incluindo pacientes previamente experimentados e pacientes cirróticos, estão também na fase de inclusão de pacientes. Interessantemente, para nós podermos arranjar alguma justificativa para a indicação de interferon pegilado e ribavirina no retratamento de previamente falhados a interferon pegilado e ribavirina, nós precisamos recorrer à diretriz europeia não atual, mas a anterior, que foi publicada em 2011. Essa diretriz, ela nos coloca claramente para os genótipos 2 e 3 a possibilidade, no virgem de tratamento, de um tratamento guiado pela cinética viral. Então, a recomendação no virgem de tratamento para os genótipos 2 e 3, segundo essa diretriz publicada em 2011, é que se o indivíduo tiver RVR, ele pode eventualmente ter o seu tratamento, sendo genótipos 2 e 3, encurtado para 12 ou 16 semanas, com a ressalva de que no genótipo 3 isso leva a uma pequena queda da chance de RVS por aumento da chance de recidiva, ou ele pode ter o seu tratamento encurtado para 24 semanas. Mas se o indivíduo, mesmo com RVR, tiver fatores de mau prognóstico em relação à chance de RVS, como, por exemplo, fibrose avançada, cirrose ou alguma patologia relacionada à resistência à insulina, como, por exemplo, esteatose,
síndrome metabólica ou mesmo índice de massa corpórea elevado, é recomendável, mesmo assim, a possibilidade de se estender esse tratamento até 48 semanas, com o intuito de reduzir a chance de recidivas. Se esse indivíduo tem uma resposta virológica inadequada na semana 4 e vai até a avaliação de semana 12, temos que ver se ele é um respondedor nulo, então vamos interromper o tratamento, ou se ele é um respondedor parcial, e nesses casos existe então a indicação de se prolongar o tratamento até 48 semanas. Na diretriz europeia, ainda existe a possibilidade, nesse caso, se a resposta for realmente lenta do ponto de vista de cinética viral, de se estender o tratamento até 72 semanas, mesmo no genótipo 2 e 3, apesar de que há poucas evidências na literatura para essa conduta. Isso nos parece hoje, na era dos DAA, muito estranho, né? Porque seria um tratamento de 72 semanas com uma medicação com bastante evento adverso, e certamente aqui, nesse fluxograma de tratamento guiado pela resposta, a gente já seleciona aqueles pacientes que terão uma pior resposta, né? A partir do momento que nós temos que prolongar esse tratamento, nós já estamos selecionando aqueles pacientes que vão ter uma pior chance de resposta. Bom, na ideia de tentar retratar um paciente de genótipo 2 e 3 com interferon pegilado e ribavirina, previamente falhados a interferon pegilado e ribavirina, nós temos que avaliar o histórico desses indivíduos. Quer dizer, por que é que esses indivíduos falharam no primeiro tratamento? Nós sabemos, por exemplo, que o genótipo 2 tem uma chance muito maior de cura mesmo no retratamento que o genótipo 3. Então, isso deve ser considerado nas nossas reflexões. A avaliação da cinética viral no primeiro tratamento que falhou também é muito importante. A chance de resposta no retratamento para recidivantes é muito maior do que para não respondedores prévios. Além disso, se eu não conheço a cinética do tratamento que falhou anterior, isso é muito frequente nos nossos ambulatórios, eu posso lançar a mão da pesquisa do polimorfismo do gene IL28B e até mesmo tentar fazer uma avaliação da possibilidade de resposta virológica rápida, tentando inferir o potencial prognóstico de resposta no retratamento. E devemos também pesquisar no histórico desse indivíduo se o primeiro tratamento que falhou foi um tratamento subótimo. O que poderia ter acontecido? Dose ou tempo de exposição à medicação inadequados. Eventualmente, foi necessária a redução de doses, tanto de interferon quanto de ribavirina. As interrupções precoces, temporárias ou definitivas, podem atrapalhar a chance de RVS. Temos que entender por que isso aconteceu. Muitas das vezes isso tem relação com eventos adversos graves. O tempo do esquema prévio que falhou, quer dizer, eu encurtei demais esse esquema para 12 semanas, para 16 semanas, ou até mesmo tratei 24 semanas. Esses indivíduos que tiveram esquemas mais curtos no primeiro tratamento com falha, eventualmente poderiam se beneficiar se tiverem critérios de boa resposta, por exemplo, genótipo 2, recidivante, de uma extensão de um segundo tratamento com interferon pegilado e ribavirina. Avaliar, obviamente, os eventos adversos do primeiro tratamento, que podem ter interferido conforme o seu manejo e até conforme a disponibilidade de recursos que eu tive no primeiro tratamento para manusear esses eventos adversos, se isso teve realmente uma repercussão de falha nesse primeiro tratamento. Se eu tinha disponível, eu utilizei, por exemplo, a eritropoetina, filgrastima, eltrombopag, se eu tratei corretamente um paciente com depressão previamente ao meu tratamento, eventualmente era um paciente usuário abusivo de álcool, se isso foi tratado antes do tratamento. Então, vários fatores que podem interferir nessa questão, levando, então, até mesmo uma dificuldade de adesão desses pacientes. Na situação atual, se eu realmente ainda não tenho acesso aos novos DAAs e pretendo retratar um paciente que tem falha prévia PEG e RIBA, então eu preciso reavaliar, repensar também algumas coisas. Qual é a idade desse paciente?
Eventualmente, os pacientes mais idosos não vão ter boa chance de resposta no retratamento. Ele ainda tem elegibilidade ao interferon, ou eventualmente ele perdeu essa elegibilidade por alguma comorbidade ou pelo próprio avançar da história natural da doença hepática. Controle do consumo de álcool, né? Isso é muito importante. O nível, né, a magnitude da viremia, da carga viral desses indivíduos tem como fator pré-tratamento uma repercussão prognóstica muito grande na chance de cura no retratamento. Cargas virais muito altas vão ter pouca chance de resposta. E também o estadiamento de fibrose, quer dizer, esse indivíduo, ele eventualmente tem uma fibrose avançada, tem cirrose. Nesse grupo de pacientes, a resposta PEG-RIBA fica muito prejudicada. Por outro lado, se ele tem menos fibrose, tem F2 ou menos, eventualmente esse indivíduo talvez possa aguardar futuras terapêuticas mais eficazes, ao invés de se indicar imediatamente PEG-RIBA. Então, isso tudo deve ser questionado. Controle dos fatores relacionados à resistência à insulina, o que tem uma repercussão negativa na chance de RVS nesses pacientes com esquema duplo, síndrome metabólica, IMC elevado, esteatose não viral, por exemplo. E lembrar que se eu optar por retratar esse indivíduo com interferon pegilado e ribavirina, eu vou ter que estender o tempo de tratamento além do tempo utilizado no primeiro tratamento que falhou. Então, dessa forma, eu preciso saber se esse paciente ele realmente vai conseguir tolerar essa jornada à frente. Então, a grande pergunta é, eu consigo esperar para ter novas medicações mais confortáveis para esse paciente, mais eficazes, ou eu preciso tratá-lo imediatamente? Bom, pensando nisso, nós temos aqui as desvantagens de retratar com interferon pegilado e ribavirina, mais eventos adversos, menos eficácia e um tratamento mais longo. E temos, talvez, a única vantagem relativa, que seria a disponibilidade da medicação atualmente no nosso meio e o menor custo. O menor custo não significa menor custo-efetividade, né? Nós sabemos que é um esquema de menor custo, mas não necessariamente tem menor custo-efetividade em relação aos esquemas com DAA. Agora, lembrar que nós estamos falando de retratamento, né? Certamente, no nosso meio, nós podemos ainda tratar muitos pacientes genótipos 2 e 3, virgens de tratamento, com esquema duplo. Muitos deles vão ter excelentes fatores de resposta e vão ter a chance de cura, muitas vezes até com 24 semanas de tratamento ou menos. Então, respondendo essa pergunta, quando insistir com PEG-RIBA no recidivante ou no não respondedor, genótipos 2 e 3, nos casos que têm os fatores associados à maior chance de RVS, mas apenas na impossibilidade de acesso aos novos DAA em curto ou médio prazo. Achar esse paciente é muito difícil. É como achar uma agulha no palheiro. Muito obrigado.